O silêncio do céu e a expectativa dos discípulos. O sol começava a se esconder atrás dos montes de Jerusalém, e a cidade fervilhava de sons e murmúrios. Mas no cenáculo o silêncio era quase palpável. Os discípulos, reunidos em um espaço apertado, sentiam cada batida de seu coração ecoar como tambor de guerra espiritual. A morte e ressurreição de Jesus haviam transformado não apenas a história, mas a própria percepção da realidade. Cada gesto, cada olhar, cada palavra que havia sido dita pelo Mestre nos dias anteriores se repetia em suas mentes com intensidade quase dolorosa. A promessa do Espírito Santo pairava como uma sombra luminosa, invisível aos olhos humanos, mas sentida por cada fibra de seus corpos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. O que significava essa promessa? Como poderiam simples homens transformar-se em testemunhas capazes de impactar o mundo inteiro? O suspense era palpável. Cada discípulo sentia no fundo do coração que o silêncio do céu não era vazio, mas carregado de expectativa, como se o próprio universo prendesse a respiração, aguardando o desdobrar do plano divino. O contexto espiritual e histórico da missão Jerusalém, coração pulsante da fé e tradição judaica, era também palco de intrigas, tensões políticas e expectativa messiânica. O povo aguardava um rei, mas poucos compreendiam a verdadeira natureza do reino que Jesus anunciara. Os discípulos, homens comuns, agora carregavam o peso de testemunhar a vitória sobre a morte, a revelação de Deus e a chegada de um poder que transcenderia a compreensão humana. Durante 40 dias, após a ressurreição, Jesus apareceu repetidamente, confirmando suas palavras e instruindo sobre o reino de Deus. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas, sendo visto por eles por 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Atos 1:3. Cada encontro era carregado de tensão, mistério e esperança. Os discípulos compreendiam a magnitude do que se aproximava, mas também sentiam medo e insegurança. Estavam prestes a ser instrumentos de um poder sobrenatural, e a responsabilidade parecia esmagadora. O público é transportado para o coração do cenáculo, sentindo a ansiedade e a reverência que permeiam cada momento antes do cumprimento da promessa. Dúvidas, perguntas e reflexões internas. Enquanto se reuniam, os discípulos conversavam em silêncio, refletindo sobre tudo o que haviam visto. Pedro lembrava-se das instruções de Jesus e um misto de temor e coragem percorria suas veias. João meditava sobre o propósito eterno de cada ação, imaginando como poderiam espalhar a fé em um mundo que muitas vezes se mostrava hostil e ignorante. Tiago sentia o peso da responsabilidade e, em silêncio, questionava se seriam capazes de sustentar a missão diante de perseguições e dúvidas internas. Então, coletivamente, eles perguntaram: Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? Atos 1:6. Jesus responde com calma e autoridade: Não vos pertence conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Atos 1:7. Essa resposta não diminui a expectativa, mas redefine o foco. O que importa não é o calendário humano, mas a missão e a prontidão espiritual. O suspense aumenta e o público sente o peso da transformação que se aproxima. Homens comuns, prestes a se tornarem testemunhas do sobrenatural. A ascensão, um evento sobrenatural. Então, Jesus é elevado diante dos discípulos. A luz do céu parece dobrar-se sobre sua figura, envolvendo-o em glória divina. Um vento forte, quase sobrenatural, percorre o cenáculo, misturando-se aos suspiros e murmúrios de temor e adoração.
2 anjos surgem, proclamando: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos 1:11. O ambiente transborda tensão espiritual. O silêncio do céu não é ausência, mas expectativa. Cada discípulo sente uma mistura de reverência, temor e urgência. A missão não começa amanhã, começa agora, dentro de seus corações, enquanto contemplam o inacreditável desaparecimento físico de seu mestre. A narrativa permite que o público sinta o impacto quase cinematográfico do evento, como se estivesse testemunhando a cena do Alto de Jerusalém, absorvendo cada detalhe e emoção. Bloco 5. O cenáculo e a preparação para o Espírito. Após a ascensão, o cenáculo torna-se palco de oração intensa e união espiritual. Maria, mãe de Jesus, segura firme o fio de esperança que percorre cada palavra e gesto do Filho. Os discípulos, homens e mulheres, unem-se em fé, perseverando na oração. Atos 1:14 enfatiza: todos estes perseveravam unanimemente em oração, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Cada palavra, cada gesto, cada silêncio carregado de expectativa aumenta a tensão e prepara o público para a entrada do Espírito Santo. As velas tremem, o vento da cidade atravessa as janelas, e o ar parece vibrar com a presença invisível do poder divino. Aqui, a narrativa cinematográfica é intensa. Cada discípulo sente a urgência e a responsabilidade, percebendo que o mundo inteiro aguarda a manifestação de Deus através deles. A escolha de Matias. Continuidade divina. Com a ausência de Judas Iscariotes, a escolha de Matias é fundamental. A decisão é tomada com oração e sorteio, mostrando que Deus conduz até mesmo os detalhes humanos para cumprir seu plano eterno. Cada candidato é avaliado não por ambição, mas por fé e disposição. Matias é escolhido, restaurando o número simbólico de 12 apóstolos e reforçando a continuidade do plano divino. A tensão narrativa é reforçada. O público percebe que, mesmo diante de falhas humanas, a obra de Deus continua implacável. O episódio enfatiza que a missão da igreja não depende de méritos humanos, mas da ação alinhada à vontade divina, preparando o palco para milagres, expansão do Evangelho e transformação do mundo. Expectativa e preparação final. O capítulo conclui com os discípulos reunidos, perseverando em oração e expectativa. O céu, que se calou durante a ascensão, observa silencioso e atento. A promessa de Jesus, o Espírito Santo, está prestes a se cumprir, e o poder divino transformará homens comuns em líderes espirituais capazes de testemunhar até os confins da terra. A narrativa mostra que a fé, a obediência e a união são elementos essenciais para que o poder de Deus se manifeste. Cada ação humana alinhada à vontade divina cria espaço para milagres, revelações e transformação espiritual. O público é conduzido a compreender que Atos 1 não é apenas história, é preparação, instrução e inspiração para todos os que desejam testemunhar o reino de Deus com coragem, fé e determinação.